É isso aí. Após a inserção, as regras podem estar violadas. Quer dizer, você adequou a árvore antes da inserção, procurou um ponto de inserção e inseriu. Após a inserção, você checa novamente se a árvore mantém as regras válidas. Vamos ver casos de inserção. O nó pode ser inserido tanto como um filho esquerdo, ou um neto de fora, tanto quanto um filho direito, ou um neto de dentro, tanto quanto um filho esquerdo como um neto de dentro, né? E tanto um neto de fora como um filho direito. Se você observar bem, a questão de ser um neto por fora ou por dentro tem a ver com a relação do pai com o avô. Se o pai é filho esquerdo do avô e o neto também é filho esquerdo desse pai aqui, então ele é considerado um neto de fora. No caso contrário, ele é considerado um neto de dentro. Observe então que o posicionamento do neto em relação ao avô, se ele está na mesma direção do avô, ele é considerado neto de dentro. Se ele está em direção oposta, ele é considerado neto de fora. No caso, quando nós temos o pai como filho direito do avô, nós temos que o neto de dentro será exatamente o filho esquerdo do pai e o neto de fora será o filho direito do pai. Com relação às cores, nós temos 3 casos principais com relação à inserção. Obviamente existem outros casos, no entanto, esses casos aqui cobrem, digamos assim, as outras possibilidades que poderiam até existir em outros casos. Então, os 3 casos principais com relação às cores são os casos em que o pai é preto, né, e não há problema com relação à inserção do filho, o pai é preto e o filho vai ser inserido aqui vermelho normalmente. O segundo caso, o pai é vermelho e X é fora, né? Então X é um neto de fora, ele tem um avô que está na direção oposta do mesmo, ou seja, ele é filho à esquerda e o pai dele também é filho à esquerda, né? E o terceiro caso é quando ele é um neto de dentro, ele está na direção do avô, ou seja, se o pai é filho à direita, ele é, por sua vez, filho à esquerda. Bom, no caso 1, quando o pai é preto, então nós temos aí o nosso caminho livre. Não há conflito vermelho-vermelho, ou seja, quer dizer, nós podemos inserir um nó vermelho aqui, porque não vai gerar conflito vermelho-vermelho. Não existia conflito vermelho antes, porque o pai é preto, certo? Não há mudança na profundidade de preto, ou seja, se eu colocar um vermelho aqui, não altera em nada a contagem dos números de pretos ao longo do caminho. Então, nós inserimos o nosso nó tranquilamente, lembrando que o nó inserido é sempre vermelho. Então, esse é o caso 1. Para o caso 2, imagine que o P é vermelho e X é um neto de fora. Aí nós vamos precisar de uma rotação simples e algumas mudanças de cores. Então, para observar isso, nós vamos ver aqui uma árvore. Imagine a árvore abaixo, cuja sequência de inserções foi essa aqui: 50, 25, 75, 12, 6. Se você pegou uma árvore binária e inseriu nessa ordem os dados, essa árvore terá essa configuração aqui. Então, colocou o 50, depois o 25, que se coloca automaticamente à esquerda de 50, colocou o nó 75, que se coloca automaticamente à direita de 50, colocou o nó 12, que se coloca automaticamente à esquerda do 25, e imagine que o nosso nó 6 seja o nosso nó que nós queremos inserir nesse momento. Bom, o que fazer? Então essa é a nossa pergunta. Essa é uma árvore Red Black, ela não permite desbalanceamento em mais de 2 níveis, nós já sabemos disso, nós já vimos isso. Então alguma coisa tem que ser feita para que, em mantendo as regras das árvores vermelho-pretas, essa árvore também seja um pouco mais balanceada do que ela está atualmente. Então vamos ver. A primeira coisa que nós fazemos é trocar a cor do avô, né? Então nós trocamos a cor do avô, mas isso aí vai gerar um problema. Que problema é? Nós temos aqui um preto, um pai preto que é a raiz, com um filho vermelho de um lado e um filho preto do outro. Isso não é possível, porque isso faz com que os cobrimentos de preto sejam diferentes. Então nós trocamos a cor do pai, certo? Isso aqui tudo bem. Nós observamos que a troca da cor do pai ajuda um pouco com relação à distribuição de pretos e vermelhos, mas ainda tem aquele probleminha aqui que a gente vai tentar resolver com rotações. Bom, então nós vamos aqui, para essa árvore, realizar uma rotação do 6 com topo no 12. Isso significa fazer o quê? Significa deslocar o 12 para a posição onde
é atualmente o 25 e tornar o 25 automaticamente um filho do 12. É assim que nós fazemos para o caso em que o ponto onde nós estamos inserindo, nós acabamos de inserir, é um neto de fora. Então, feita a rotação, nós colocamos o 12 na posição do 25, o 25 passa a ser filho, e o 6, nós temos a nova configuração da árvore. Ela está correta e está melhor balanceada. Então, nós temos o comprimento de preço em qualquer direção é sempre 2, e ela está um pouco melhor balanceada do que estava anteriormente. Então, essa é a solução para o caso 2. Para o caso 3, então imagine que nós temos o pai sendo vermelho e o x sendo o neto de dentro. Então, imagine que você está inserindo a árvore aqui, para a mesma árvore, 50, 25, 75, 12, e vamos inserir o 18. Então, nesse caso aqui, nós temos aqui que fazer duas rotações e algumas mudanças de cores. Então, vamos ver, considerando essa árvore abaixo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é trocar a cor do avô. O avô passa a ser vermelho. Tá tudo ainda, não tá ok, mas vamos ver o segundo passo. O segundo passo é trocar a cor do nó. Depois da inserção, nós podemos perfeitamente trocar a cor do nó. Então, o nó passou a ser preto. No passo 3, nós realizamos uma rotação colocando o neto de dentro na posição do neto de fora. Então, como é que nós fazemos isso? Nós consideramos o 12 como sendo o topo da nossa rotação, ela vai rotar à esquerda, nós vamos fazer uma rotação à esquerda. Então, fazendo isso, essa rotação à esquerda, o 18 vai se localizar na posição que anteriormente era ocupada pelo 12, e o 12 passa automaticamente a ser filho do 18. Quando nós fazemos essa primeira rotação à esquerda, nós voltamos àquela situação do caso 1. Ora, e a situação do caso 1 é fácil de resolver. Bom, então, dando continuidade, nós simplesmente realizamos uma rotação, dessa vez à direita, usando o 18 como topo, resolvendo exatamente da mesma forma que fizemos para o caso 2. Então, fazendo essa rotação, nós vamos ter a árvore nessa situação aqui. O 18 passou para a posição do 25, vocês podem ver, e o 25 passou a ser filho do 18. Nós temos, então, a árvore correta do ponto de vista das regras de árvores vermelho-pretas, e nós temos a árvore um pouco melhor balanceada do que após a sua inserção. Bom, nós falamos que essas rotações que nós acabamos de ver, elas devem ser realizadas após a inserção do nó. Mas antes nós havíamos dito que durante a busca pela localização do ponto de inserção do nó, são feitas mudanças de cores e rotações se forem necessárias. Então é necessário saber também como essas rotações devem ser feitas antes da inserção do nó. Então nós temos duas etapas em que as rotações devem ser feitas, antes e depois. Nós vimos depois e agora vamos ver exatamente antes. Após a inserção de cores, ou de um flip, durante a localização, pode haver a violação da regra 3. Então, pode acontecer que nós temos uma sequência de vermelhos. Então, se isso acontecer, essas possibilidades são idênticas a essas que nós estudamos agora. O nó causador do conflito pode ser um nó de fora ou de dentro. E aí se aplicam as regras que nós vimos agora há pouco. Imagine, então, que você tenha inserido diversos elementos em uma árvore e que o último elemento tenha sido 3, o que forçou a árvore a ter essa configuração que você está imaginando aqui. Bom, se isso aconteceu e você obteve 2 vermelhos em sequência, então você descobriu que o nó que incomoda, digamos assim, entre aspas, seria o nó 12. Então ele seria basicamente o nó que estaria um fio por fora. Para realizar uma solução para esse problema aqui, nós temos que fazer o quê? A história do neto de fora. Fazer 2 trocas de cores e uma rotação simplesmente. Como nós faremos? Nós trocamos a cor do avô, e por enquanto nós vamos ignorar que a raiz deve ser preta. Se você observar bem, vamos ver aqui, o avô do 12 é exatamente a raiz. Então vamos trocar a cor dela e vamos ignorar que por enquanto ela é obrigatoriamente ser preta.